boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Passos e está no ar Mulheres Extraordinárias. Hoje teremos uma convidada muito especial, Ângela Chiminazzo, uma bênção do céu que veio ali de Campinas para estar abençoando nossas vidas com o seu testemunho de vida. Mas antes, gostaria de falar para todos vocês que Mulheres Extraordinárias está toda sexta-feira às 19 horas. Então, vem com a gente toda sexta-feira, porque temos novidade, testemunho de vida e mulheres realmente extraordinárias. Antes de estar iniciando essa entrevista, eu vou estar adorando ao Senhor com uma linda canção. Vai ter milagre na sua casa, você crê? Então adora o Senhor aí, da onde você está, porque o Senhor vai fazer um milagre na sua casa. Escuta o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Filho, é tanta dor que eu posso sentir, são tantas lágrimas que vejo cair junto das pessoas que te mandam desistir, dizendo você não vai conseguir. E com lágrimas nos olhos você diz: eu tenho fé e sei que Deus irá agir. O mundo não consumirá o que a Deus eu consagrei. Eu creio no milagre e não desistirei. Vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter restauração, reconciliação, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter libertação, liberação de perdão, vai ter milagre lá em casa. Você crê? Deixa o Senhor falar o seu coração. Vai ter milagre lá na sua casa. E com lágrimas nos olhos você diz: eu tenho fé e sei que Deus irá agir. Vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter restauração, reconciliação, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter libertação, liberação de perdão, vai ter milagre lá na sua casa. Tudo que se perdeu hoje vai se encontrar. Cativos, oprimidos, Deus vai libertar. Doentes de alma, Ele vai curar. Deus nos deu autoridade para profetizar. Eu sinto que algemas iam se quebrar. Levante suas mãos e declare: vai ter milagre lá em casa. Acredite, o Senhor, Ele pode fazer um milagre lá na sua casa. Talvez você não acredite mais, mas o Senhor, Ele pode entrar, Ele pode mudar tudo, Ele pode transformar a sua vida. O Senhor, Ele pode entrar e colocar tudo no lugar.
Acredite que vai ter um milagre na sua casa, porque o Senhor, Ele já se encontra presente. Declare: vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa, vai ter milagre lá em casa. Você crê? Então adore o Senhor, porque a libertação há de chegar na sua casa. O Todo-Poderoso chegará com o seu milagre. Somente creia, porque o Senhor irá fazer. Aleluia. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de redes de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais. Você quer saber mais sobre RB Marketing Político? Entre em contato com a gente no número 011 999 03 8834. Estamos aqui com a bênção, abençoadíssima, a Ângela. Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha querida. O prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. Amém. Eu já gostaria de estar começando essa entrevista te perguntando quem é a Ângela. Ângela. A Ângela é uma mulher lutadora, uma mulher que sofreu muito para conquistar os planos de Deus, pouco dos planos de Deus para a sua vida. Uma mulher que venceu as drogas, venceu o suicídio e venceu tantas outras coisas como rejeição e etc. Amém. Ângela, você poderia nos falar um pouco do seu testemunho de vida, né? Deus te tirou do meio das drogas. Creio eu que essa entrevista vai ajudar muitas vidas, muita família que não acredita que Deus ainda opera o milagre. Deus ainda faz o milagre. Como que foi esse processo, Ângela? O processo ele começou porque o meu pai, na época, ele era um homem muito agressivo, né? E logo após, quando eu entendi, aos 9 anos de idade, que ele entrava com agressividade dentro de casa, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos que estavam conosco, e via planos malignos na minha cabeça, porque eu dizia: por que ele faz isso? Somos uma família. E toda vez que meu pai olhava para mim, ele sentia muito ódio, dizendo que eu não era filha dele. E aquilo criou uma situação, não foi só na mente, mas ela gerou na minha alma um desfecho de ser alguém da família. Tanto que eu pude acreditar que talvez eu não fosse da família, porque era muita rejeição, agressividade. E eu lembro que com 10 anos de idade eu passei a beber. Meu pai gostava muito de caipirinha misturado com limão, ou em outros aspectos que aquela bebida ficava meio azulada ou enverdeada, era chamado peepers. Então eu pegava aquelas bebidas e começava a beber, e ali passei um ano, acabei me viciando na bebida e meu pai não sabia, minha mãe não soube. E chegou um certo tempo na escola que eu não conseguia ir bem nas minhas matérias, porque eu sentia falta da bebida, eu sentia falta de ser livre. Eu achava que a liberdade era poder beber, fumar, usar droga, entre tantas outras coisas. E uma certa feita, numa escola, ali do EPG Padre Giuseppe Pisoni, eu fui convidada por um rapaz para conhecer a maconha. Eu lembro como se fosse o dia de hoje. Esse menino, ele era o único da escola que observava a minha tristeza. E eu tinha uma deficiência muito grande de leitura, de escrita e até mesmo da situação de ter que passar de ano e não saía da 3ª série e não conseguia sair da 5ª série. E naquele dia eu decidi pular o muro da escola e a gente acabou indo para um determinado lugar e nós fomos ali para o cemitério na época. E ele me apresentou a maconha. Ele disse para mim assim: olha, eu te vejo tão infeliz. Ele disse assim: dá uma fumada nisso aqui, porque você vai se sentir livre. Eu achei que aquilo fosse
uma propaganda enganosa. Realmente ela é. Mas no pré-momento, quando a gente começa a usar, a gente percebe que a gente está se escondendo, trazendo as drogas como um auto-refúgio daquilo que está dentro de nós. Às vezes as pessoas me olhavam e as pessoas se ausentavam de mim, né? E dali eu comecei a pular algumas vezes o muro da escola para poder usar a droga. Acabei ficando viciada, ninguém descobriu. Até que um dia, realmente ela é. Mas no pré-momento, quando a gente começa, achou um saquinho de cocaína, eu lembro muito bem, e ela disse, por que a minha filha está levando pó royal para a escola? E ela não sabia que era cocaína. E eu já estava na situação. Chegou um ponto na minha vida que eu decidi me tornar uma pessoa valente, uma pessoa de autoridade. Mas de todas essas coisas, eu comecei a usar a maconha, depois da maconha passei a usar a cocaína. E ali me ausentei um tempo da minha família. Quando eu me ausentei um tempo da minha família, Satanás se apresentou diante de mim dizendo, olha, tira a sua vida, é coisa simples. Nesse meio termo, eu distante da minha casa, já não estava mais com a minha família, minha vida estava uma desgraça, minha vida estava completamente, a minha vida no particular, completamente destruída. E ali eu comecei a conhecer alguns lugares, como alguns lugares do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de estar lá vendendo droga, vendendo cocaína. Eles queriam me adotar como a dama do pó na época. E eu lembro perfeitamente que alguém falou a respeito de Jesus. Mas quem está no mundo e quem está drogado, ele quer sanar a dor que está nele. Ele não quer saber de evangelho. Ele não quer saber do que a palavra vai falar para ele. Porque ele não acredita no milagre de Deus. Até que um dia alguém chegou para mim e disse, olha, o Senhor Deus, Ele vai mudar a tua vida e Ele vai mudar a sua sorte. A minha família estava muito distante de mim. Eu lembro que as pessoas se ausentavam de mim porque eu cheguei a ponto de pesar 32 quilos. Eu cheguei a pesar 32 quilos na época. E eu passava assim, eu lembro perfeitamente, no São João do Meriti, no Rio de Janeiro, eu passava assim nos bancos Itaús e sempre tem espelhos, os espelhos no banco. E, Márcia, a coisa era tão desgraçadamente terrível que eu olhava para o espelho daquele banco Itaú e eu me via uma pessoa acabada, completamente destruída, longe da minha família, com uma vida destruída. Eu já tinha filhos, já, e eles estavam completamente separados de mim por conta da minha rebeldia. E eu perguntava assim, por que Deus faz isso conosco? Se Deus me ama, por que Ele me deixou numa situação tão difícil da minha vida? Até que um dia tive o primeiro casamento frustrado, que não deu certo, que nós comentamos, não posso falar aqui ao vivo, mas eu comecei a buscar refúgio nas drogas, nas cocaína. E uma certa feita eu lembro que nós não tínhamos telefone celular. O que tínhamos na época, eu não sei se você lembra disso, era chamado telefone de bloquinho, né? Aquele telefone bem antigo. O celular era só para quem tinha condições. Então, para mim me comunicar com a minha família, eu tinha que fazer o quê? Ligar pelo orelhão, comprar as fichinhas e minha mãe tentar falar comigo. Chegou um dia que eu disse assim, eu vou ligar para minha mãe e vou dizer, mãe, me traga de volta para casa, eu estou drogada. Mãe, eu estou morrendo. Mas aí, de repente, eu lembro como se fosse hoje, Márcia. Eu peguei, coloquei as fichinhas e eu liguei. Quando a minha mãe me atendeu naquele dia, era por volta mais ou menos entre 3 horas da tarde a 4 horas, meu pai atendeu. E quando meu pai atendeu, meu irmão Cícero Albino, ele disse assim, oi Janja, porque esse é meu nome de carisma dentro da minha casa, eles me chamam de Janja, né? Oi Janja. Aí a minha boca queria falar assim, pai, vem me buscar, eu estou morrendo, vem me buscar, eu preciso. Mas eu não tive coragem, porque sabe por que eu não tive coragem? Porque eu estava com ódio dele, porque eu queria que ele morresse, eu queria que ele padecesse. E um dia eu planejei a morte de meu pai, mas não deu certo. Claro, e graças a Deus por isso. Mas aí tentei ligar de novo, uma semana depois, quem atendeu foi a minha mãe. E eu ia falar, mãe, me busca desse lugar, porque senão eu vou padecer, eu vou morrer. Mas eu não consegui falar. Minha mãe perguntou desse jeito, oi Janja, como é que você está? A minha mãe diz assim, eu estou uma droga, minha vida está uma desgraça. Eu estou bem, mãe. Eu não sei como que saiu aquelas palavras da minha boca. Porque a intenção do coração era eu dirigir palavras que eu estava sentindo. Sabe como eu me senti depois? Arrasada. Eu me senti completamente destruída, porque eu não tive coragem de falar para os meus pais, me busca, porque a sua filha é uma drogada. Me busca, porque eu preciso de autoajuda.
E mesmo porque meu pai não iria aceitar, como não aceitou, a minha família não me aceitaria de uma forma dessa. A minha vida era completamente destruída. Que sonhos e projetos Deus teria na minha vida? Eu me olhava no espelho, eu tenho fotos, que algumas eu tive que desfazer, porque para que as pessoas não usassem isso contra mim. Eu com armas na cintura, com short curto, com o corpo à vista, né, mostrando o corpo que eu tinha, e para dizer que eu tinha autoridade. Mas por detrás de tudo isso, da cocaína, por detrás do crack, por detrás da maconha, por detrás do cigarro, por detrás, sabe, eu me sentia vazia. Um dia, o diabo se apresentou para mim, numa madrugada, e eu tinha que pegar um pacote de droga, nunca esqueço disso. E eu recebi uma ordem de estar levando aquele pacote de produto, né, vou falar assim, para uma pessoa. E a gente fazia muitas reuniões em cemitérios. Aí você pode perguntar, mas missionária Ângela, como cemitérios? Lá tem pessoas que ficam guardas, lá tem coveiros que ficam aguardando o momento propício de enterrar alguém. A gente acabou viciando os coveiros. Viciamos também o rapaz que ficava lá tomando conta na madrugada, que ficava fazendo ronda. Então a gente chegava e fazia o que queria. Mas chegou um dia na minha vida que eu sentei no cemitério, no jazigo, e eu gritei, Deus, qual dos dois é miserável? Eu ou o Senhor? Porque o Senhor se apresentou diante de mim dizendo que me ama. Que amor é esse? Amor porco? Amor imundo que me faz sofrer, que me faz padecer. Os meus filhos não estão do meu lado. Olha a minha vida, eu estou morrendo, eu estou com 32 quilos. Eu vou morrer. Eu meço 1,55 de altura. Então, e os meus ossos, eles pesam bem. E Deus me respondeu. Aí, numa certa feita, eu fui enviada para a cidade de Xerém. Quando nós chegamos na cidade de Xerém, fui pegar um produto, e esse produto eu tinha que levar para um determinado lugar em São Paulo. E quando chegou naquela praça, eu sentei na praça e eu fiquei com aquele pacote de droga, dizendo assim, que droga, o que eu vou fazer agora com isso? Porque eu sabia que eles vinham buscar droga, e não eram pessoas pobres, eram pessoas que tinham qualificação profissional, tinha juízes, não posso falar assim, mas é verdade, advogados, pessoas de classe média e classe alta. E aí eles queriam me adotar como dama do pó, porque eles falavam assim, a polícia não te pega. Você já imaginou se a dona Isabel ficar sabendo que a filha dela estava atrás das grades por conta das drogas? É difícil. Mas eu vi a mão de Deus. Uma menina rejeitada estava sendo guardada. O profeta Isaías, ele vai dizendo assim, uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se o seu pai, ou seja, se a sua mãe, ela te rejeitar, ou a mãe que amamenta abandonar o seu filho, todavia, eu jamais abandonaria aquele que eu amo. Aí depois ele escreve mais um pouco abaixo. Por quê? Porque eu perguntei para Deus, por que o Senhor não me abandona? Ele diz, porque eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Gente, coisa gloriosa é essa. Eu não era cristã, a gente professava outra religião. E quando eu vi Deus, estou me arrepiando aqui todinho, ó. Meu Jesus, eu só não posso pular que eu estou aqui no programa ao vivo com vocês, mas que dá vontade de dar, viu gente? Estou com muita vontade desse negócio. E para encerrar aqui essa participação dessa pergunta, eu lembro que essa moça chegou para mim. Eu tinha arrumado uma arma, e nessa arma eu disse assim, a minha vida acabou. Porque a única coisa que meus pais vão fazer é me enterrar, né? E era o que o diabo se apresentou diante de mim. Porque Satanás falou para mim assim, você é lixo. Escuta bem o que eu estou falando aqui para você, diretamente da parte de Deus. O diabo me chamou de lixo. Eu era lixo porque eu estava magra, eu era lixo porque não tinha o que comer direito, eu era lixo porque eu estava deixando os meus filhos padecer, eu era lixo para eles. Então eu tinha que ganhar a vida, eu não tinha emprego, eu tinha que vender cocaína, eu tinha que vender droga, você quer que eu faça o quê? Eu não conhecia o Espírito Santo. Até que esse momento, eu decidi, foi uma decisão, Márcia, aleluia, uma decisão que eu tive, de quê? De tirar minha vida. No ano de 2000, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei numa praça, eu não posso falar o nome da praça porque eu não recordo do nome dela. Gostaria agora, depois de estou com 47 anos, então difícil lembrar algumas coisas. Nomes. E eu sentei numa praça, eu estava com um short bem curto, um short jeans.
E eu estava com uma bolsa, uma mochila cheia de droga. E eu tinha ido descido na Cracolândia, porque lá em São Paulo tem a Cracolândia, no centro de São Paulo. E tem também no Rio de Janeiro, que fica próximo Xerém. Tem mais de quase que mais de 300 pessoas na época que usava droga. A droga ali era estimulada no seguinte: ninguém podia saber que você usa droga. Quando descobri, eu ficava horrorizado. E naquela noite, eu decidi tirar minha vida. Já estava tudo plano, já estava tudo esquematizado. Não tinha saída. O inimigo falou assim: você não vale nada, a tua família não te quer, entendeu? Os teus filhos não vão ficar com você, você foi abandonada. E tanta coisa que me surgiu na minha mente. Aí eu lembro que eu peguei aquela arma. Irmãos, eu estou falando aqui porque o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Eu peguei aquela arma, sentei, abri as minhas pernas, coloquei a mochila no meio das minhas pernas. E eu apontei a arma na minha boca. Olhei para um lado, para o outro, e eu disse: ninguém está aqui para ver. Está escuro, estou debaixo de uma árvore. Do lado, onde fica mesmo lá no escuro aqui da pracinha. E eu lembro que eu fui para engatilhar, o diabo falou no meu ouvido. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele falou bem assim: isso, acaba com a sua vida. Você não vale nada. Olha, Ângela, para você. Você é uma pedra de tropeço no meio da sua família. Os seus irmãos é uma benção. Você sempre deu trabalho. Só você que dá trabalho. Acaba com isso. Traz paz ao coração da sua família. Morra. Eu peguei aquela arma, coloquei na minha boca. Eu tremia. Eu tremia tanto porque eu não sabia como fazer. Eu já tinha aprendido a sacar arma, já tinha aprendido com os meninos. Naquele dia eu ia sacar na minha boca. Escuta bem o que o Espírito Santo está dizendo. Quando eu fui para colocar, uma coisa entrou dentro de mim, eu acredito que foi o Espírito Santo, e ele disse assim: não faz isso. Não faz isso porque o meu amor por ti é grande. Não faz isso porque os meus planos em teu favor é grande. Não faz isso porque eu vou fazer o meu nome ser grande sobre a tua pessoa. Eu olhei para mim, eu digo: grande o quê? Olha para mim. Eu nem posso voltar para minha casa e dizer à pessoa que eu sou. Eu nem posso dizer que eu estou numa casa de recuperação, porque não tinha casa de recuperação há 24 anos atrás. Para feminino não tinha. E eu disse: e agora? O que eu vou fazer? E naquela noite, eu sentei, eu abri as pernas, coloquei a mochila que estava com as drogas, com as coisas. Eu fechei os meus olhos, encostei assim, e de repente eu comecei a chorar. Eu chorava, Márcia, tão alto. Não era aquele choro que você faz. Eu chorava. A minha alma estava dizendo: socorro. Será que alguém nessa praça, será que alguém nesse lugar pode me socorrer? Socorro. A minha alma estava gritando, porque se minha voz não podia alcançar, minha alma estava dizendo isso. Então, estavam subindo duas moças para a igreja. E elas estavam vestidas de vestido azuis. Eu nunca esqueço dessa marca d'água que ficou na minha vida. Para você entender o amor de Deus pela nossa, não é pela minha vida, pela minha, pela tua, pela nossa vida. E aquelas meninas pararam, uma olhou, e eu vi que uma olhou. Essa tinha os cabelos loirinhos, encaracolados. E era uma época que você não podia fazer nada. Desculpe aos irmãos antigos. Você não podia colocar um brinco, você não podia colocar uma saia rachada. E era desta época. E era uma Assembleia de Deus. Não existia várias assembleias. Era uma Assembleia de Deus em toda a região. E estava tendo festa naquele momento, que era a festa dos pré-adolescentes. Aquela menina, ela está indo com uma outra amiguinha dela, e eu estava furiosa. Eu estava daquele jeito. Como a minha alma gritava. Eu precisava de um refúgio, de uma resposta. E aquela moça gritou dizendo assim, mexeu, né? Chacoalhou outra moça e diz assim: olha, coitada, a situação dessa menina, a situação dessa mulher. Vamos lá pregar para ela e dizer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo faz. A outra olhou arrogantemente para o meu estágio. Irmãos, o que eu vou dizer aqui não é um estágio de baixo calão. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando do que eu vivi. Eu não conto a vida de ninguém. Eu conto da minha vida. A minha alma estava tão amarga, Márcia, que eu urinei na roupa. E eu estava num estado muito crítico. A outra chegou próximo e disse: imagina, ela está cheirando a urina. Quem que vai chegar perto disso? Isso aí fede. Foi o que eu ouvi da boca de uma serva de Deus. Eu olhei para ela, a minha vontade era de pegar a arma e sacar e descer na testa dela. Desculpa a expressão. Mas eu disse: não vale a pena, porque eu não tinha mais forças. Enfim, para resumir tudo, aquela moça falou assim:
eu vou, mas eu volto. E ela voltou. Quando ela voltou, ela me abraçou dizendo assim: Jesus ama, Jesus não quer perder a sua alma. Jesus está debaixo de um propósito. E ela estendeu as mãos e disse: aqui está você e aqui está a mão do Eterno te guardando. A primeira palavra que eu ouvi, que eu guardei na tábua do meu coração, ela está escrita em Salmos. A Bíblia diz, Salmos 91, eu amo, por onde eu passo sempre posso falar a respeito delas. Ele está dizendo, eu vou chorar, oh glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Quando eu li essa palavra do Salmo 91, e ele disse, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Aí eu peguei aquele versículo, aquele verso do Salmo 91, e eu disse, o que significa? Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Ângela, você está guardada debaixo da minha aljava. Eu estudei durante 15 anos a respeito desses salmos, e esses salmos não é de Davi, esses salmos não é de Corá, não é de Aleph, nem de Leme. Estes salmos é de Moisés, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu me senti guardada e protegida. E depois essa menina veio me ajudar, não somente através das orações, entre outras tantas coisas. Amém. Já temos ali internautas se comunicando conosco, a Jussi Nogueira. Ô glórias, mulher abençoada, boa noite, amada. Deus abençoe, Jussi, a sua vida. Temos ali a Silvia, a abençoada. Já amo de paixão, né? Testemunho forte, realmente, Silvia. Olha, eu vou dizer que Deus, ele é extraordinário, sabe de todas as coisas. E assim como a minha e a sua vida, ele pode todas as coisas na nossa vida. Temos ali também a Carol. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carol. O Júnior. Muita superação. Realmente, Júnior. Deus, ele é maravilhoso. Só ele pode fazer. Não sabemos nada, não podemos nada. E diante de tanta prova, quando o Senhor, ele traz para nós uma superação desse jeito, podemos olhar e dizer assim, olha, até aqui, Deus tem nos sustentado, né? Tem me sustentado. Antes de continuar, mande os seus recados, compartilhe, pode mandar pergunta para a Ângela, ela está aqui para abençoar as nossas vidas. Vamos ver um vídeo do nosso patrocinador da Cidade Ativa Online, a Delco Artes. Ângela, realmente somente Deus pode livrar a nossa vida de tanta dor, né? Eu gostaria de aproveitar e dizer para você que está nos assistindo, até mesmo se você não conhece ainda, mas quando você vê uma alma que precisa de socorro, em vez de julgar, se levante, abrace, faça o ID, porque hoje estamos vivendo um evangelho que muitos querem viver status. Ei, você não é nada, não somos nada e não vamos levar nada daqui. E cada alma que podemos levantar, o Senhor, ele abençoa constantemente, né? Ângela, você pode nos dizer como que foi essa recuperação? Quantos anos você tinha? Na época, eu tinha, como eu já vim de uma vida frustrada, de um casamento que não deu certo, confesso que foi uma rebeldia muito grande. Como eu disse, eu não conhecia o Evangelho. Uhum. E eu conheci o Evangelho através dessa moça. Primeiro, essa moça, ela me apresentou Jesus e fez questão de continuar me ajudando. Uhum. Essa menina, ela tinha 13 anos de idade. Ela não era uma garota adulta.
mas ela fez questão de nos ajudar. Mas, conforme o tempo, eu me libertei, ela me ajudou a me libertar, foram 2 anos e quase que 3 anos no máximo, porque eu estava sendo preparada para voltar para a minha família, preparada para voltar para a minha casa, e eu tinha que apresentar para o meu pai, para a minha mãe, uma mulher transformada, uma mulher madura, uma mulher que foi cuidada por Deus. E eu acredito que eu estava na faixa de uns 23 anos, 24, alguma coisa assim, mas eu não recordo muito bem a idade agora, mas eu sei que é entre os 23 e tantos, né, que eu comecei então a conhecer esse Jesus. Depois veio o processo de um condicionamento de pessoas que me apresentaram Cristo, porque a Bíblia diz que Paulo prega, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu vi que alguém pregou e me sarou, quer dizer, em questão dos vícios. Depois alguém me abraçou dando continuidade para que aquela semente ela não viesse a morrer. E hoje eu sou o que eu sou. Aqui na presença de Deus, pela misericórdia de Deus, eu prego em todos os lugares do Brasil. E em alguns lugares a gente fala a respeito do nosso testemunho, né, quando Deus nos incita em fazer isso. Mas somos ministra da palavra de Deus e uma mulher realizada hoje, claro que nós temos problemas, mas realizada através do Espírito Santo. Que bênção! Você pode nos dizer, durante essa transformação, porque é um processo, né? Então, durante esse processo de transformação, você pensou em desistir? Quando eu já estava no Evangelho? Isso. Sim. Oh, meu Deus. Sim. Um dia... Jesus, quando Jesus me tirou o vício, Jesus falou assim, agora tu vai caminhar com as tuas pernas. E eu lembro que eu fui morar na cidade de Cosmópolis, próximo de Campinas. E eu comecei a passar pelo processo. Quando eu estava na cidade de Cosmópolis, passei por Arthur Nogueira. E eu conheci Jesus, então eu fiquei meio que alvoroçada, querendo caminhar com Cristo. E eu lembro perfeitamente que eu tinha um dom, quer dizer, eu gostava, eu não tinha um dom, eu gostava de cantar. Gostava de cantar, e uma certa feita, meu pastor disse assim, eu vejo em você, Ângela, um desejo de cântico, canta pra gente. Eu disse, não. E essa igreja não era Assembleia de Deus, eu lembro que era a igreja do R.X. Soares, que agora esqueci o nome, que muito me acolheu. Uhum. Quando nós chegamos lá, esse pastor pôs o nome de Ângelo, olha que coisa, né? Ele disse, cante para nós. Aí ele disse, irmãos, a Ângela vai louvar. Todos ficaram atentos para ouvir a minha voz. Gente, era horripilante. Mas nem galinha cacarejando ficava feio quando eu cantava. Uhum. E qual é a música que você cantava, Ângela? Meu Deus, eu não conhecia outras músicas, porque eu tinha um problema, por conta das drogas, eu tive um problema de memorização. E a única música que eu cantava, solta o cabo danal, toma o remo nas mãos. Eu dava tanto cabo danal na cabeça dos irmãos que ele não aguentava. E a voz era horrível, porque eu oscilava nas notas. E eu fui muito humilhada. Alguém disse, olha, você nunca vai pregar, você nunca vai cantar. Olha para você, um lixo sujo, disseram isso para mim. E eu fiquei horrorizada. Então, eu me afastei, não de Jesus, eu me afastei da igreja. Eu fiquei durante 1 ano e pouco longe da igreja. Por que isso? Você que está me ouvindo agora, você vai entender o porquê. Talvez você esteja passando por alguma coisa semelhante. Quando a gente passa a receber uma palavra de derrota da boca de alguém, é porque, primeira coisa, ele não acredita em você. Segunda opção, ele está sendo usado por Satanás. Terceira coisa, o diabo quer te humilhar. E quando isso acontece, ele desfavorece a autoridade e o chamado de Deus sobre a nossa vida. O que o apóstolo João nos escreve? João, ele diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 16, ele diz assim, pare, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vocês para dar frutos, gerar presentes para o meu reino. Então eu tive que entender isso. E eu passei muitas lutas sozinha, porque eu senti vergonha de voltar para a igreja cantar. Um belo dia o Espírito Santo falou assim, ensaia uma canção. Primeira música que eu cantei na minha vida foi da Cassiane. Se você já pensou em desistir, tenha fé. E quando eu comecei a cantar essa música, eu falei, vou para a igreja hoje.
Aí quando o pastor Ângelo me viu, disse, ai, que bênção, a Ângela está de volta. Vem, Ângela, cante uma canção para nós. Isso ficou marcado na minha vida, porque até hoje eu fico entre uma interrogação, perguntando o que o Senhor fez, que eu não entendi nada de nadinha. Mas era o processo do Senhor sobre a minha vida. E ali eu fui. O Espírito Santo falou para mim, vai e cante, vai e me adore. E quando eu comecei a louvar ao Senhor, toda a igreja ficaram debaixo de um silêncio, Márcia. Os meninos que estavam tocando, porque não tinha playback na época, né? Os playback começaram a surgir com a fita cassete, não sei se você é desse tempo. Fica tranquila, Deus está no comando de tudo. E eu comecei a cantar, todo mundo silenciou. O Espírito Santo falou para mim assim, vai, abre os teus olhos. Quando eu abri os meus olhos, o povo estava todo assim olhando para mim, sem sequer dar um glória. No final, quando eu terminei de louvar, me chamaram no canto, a moça que me ofendeu disse, com palavras de baixo calão, e disse para mim assim, mentirosa, os teus pensamentos são sarcásticos, você disse que não sabia cantar, e você dá um show ridículo desse. Eu disse, não estou entendendo. A partir dali eu entendi que o Senhor é verdadeiro e tinha vários propósitos na minha vida. Glória a Deus. Eu creio, e temos ali a Carla. Ela disse, é um milagre você estar viva. É verdade, Carla. Deus, ele faz coisas assim que nem mesmo nós sabemos explicar. E eu quero dizer algo para você aí que está nos assistindo, que muitas das vezes acha que o cristianismo é tudo, mas se você não mudar o seu caráter, não mudar a sua posição, não ser outra pessoa e aprender a amar, você pode estar 10 anos dentro de um ministério, você mata em vez de fazer viver. Então que venhamos pensar, através deste testemunho, o que somos e o que estamos sendo diante de Deus. Vamos fazer uma pausa para ver o vídeo com a programação semanal da Cidade Ativa Online. Voltamos já, hein? Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos E manifeste aqui luz da escuridão. Esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. Que a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas,
Não perca o Japão Show aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Minasama, konnichiwa. Japão Show presenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Não percam de domingo a domingo uma programação feita para vocês, hein, pessoal? Agora em novo horário, todas as sextas-feiras, 19 horas, temos um encontro marcado, Mulheres Extraordinárias. Ângela, você pode nos dizer, com esse processo, qual foi o seu medo maior? A morte. A Bíblia diz que existem 2 mortes. A primeira morte, que é a física, que do pó viemos e do pó retornaremos, e a morte eterna. Quando eu conheci Jesus, eu tive que me esforçar a continuar, porque mesmo depois de ter me libertado das drogas, o inimigo estava na minha porta oferecendo drogas ainda. Então, eu tinha medo de morrer sem Jesus, né? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios dizendo o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Então, o Senhor me fez examinar quem era a Ângela Chiminazzo Costa. Quem era a Ângela, mãe de 5 filhos? Quem era a Ângela, avó de 5 netos? Quem era a Ângela, pastora e missionária? Então, eu coloquei tudo dentro de uma cesta para saber quem eu sou e o que eu posso fazer através do meu ministério. Amém. E qual é o seu sonho hoje? O sonho. A gente costuma dizer um sonho de consumo, mas eu retrato uma palavra diferente. Um sonho, um projeto de Deus realizado, porque o consumo é da vontade do Espírito Santo. Eu desejo do meu coração pregar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra e dizer quem é esse Deus e falar a respeito do que Deus pode fazer sobre a nossa vida. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo, se não me falha a memória, 61, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer boas palavras aos que estão cativos e libertar os que foram aprisionados. Claro que ele está falando de Jesus. Então, não ser conhecida, porque na verdade isso é automático. Quando você passa nessa mídia que nós temos, você passa a ser conhecida. Mas que o Espírito de Deus brilhe através do nosso ministério, porque é isso que eu penso. Amém. Quer divulgar sua empresa, a sua marca, seu comércio? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, no número 011 999 03 8834 ou no número 11 4021 5570. Siga nossas redes sociais, que no Instagram está @Cidade Ativa Online, no YouTube e Facebook Cidade Ativa Online. Ângela, você poderia nos dizer se você teve um apoio para o seu ministério hoje? Sim, eu acho que posso sim. O apoio que eu tive, é claro que a gente sempre cede a mensagem, a palavra do Espírito Santo, algo espiritual. Mas tem pessoas que falam assim, não existe amigos. Existe sim.
A Bíblia diz que Deus colocou para o apóstolo Paulo a Timóteo. E Deus colocou também para ajudar o apóstolo Paulo nas caminhadas missionárias, Silas. Sempre vai existir um maluco que sonha as maluquices com você. Alguém que é compatível com você. Sempre vai ter os não, mas te garanto que sempre Deus coloca um sim. E as primeiras pessoas que acreditaram em mim, eu posso dizer que foi o meu marido, meu esposo Pedro Moreira da Costa Filho, os meus filhos que estão nos assistindo agora. E eles me apoiam, eles acreditam no meu ministério, oram para que esse ministério cresça. Porque quando o meu ministério crescer, ele não cresce sozinho, ele cresce com toda a casa. E depois, claro, não posso deixar de falar, os meus pastores que me apoiam, me permitem viajar e me permitem fazer a obra. Pastor Mauro Baltazar e missionária Regina Baltazar, onde eu congrego na Igreja Pentecostal lá da Segunda Casa. São 16 anos que eu estou lá. E meus amigos também, a Silvia, que cegamente, piamente, ela confiou dizendo, eu acredito no seu ministério. Então, e agora você, né, Márcia, que está dando essa oportunidade para a gente e a toda a equipe aqui deste trabalho, porque podia dizer assim, não quero ouvir ela, mas o Espírito de Deus, ele trouxe essa existência, então eu louvo a Deus. E os outros demais, né, a gente for falar o nome de muitos, é que a gente se perde. Verdade. Silvia é uma bênção, né, um instrumento de Deus. Creio que Deus tem muito para fazer em honrar essa mulher, grande mulher, uma excelente profissional. E eu creio que o Senhor, ele já está honrando e Deus colocará ela num lugar onde que muitos vão olhar e vão saber que é só o Senhor na vida dela. Ela não gosta de se aparecer, né? Mas Deus, ele dá honra àquele que tem. Então, Ângela, você poderia nos dizer se em toda essa caminhada você mudou um pouco o seu pensamento sobre o cristianismo? Sim. Não foi somente o meu pensamento. Eu não trato como pensamento. Eu trato como comportamento. Por quê? A Bíblia diz que quando eu vejo a luz, a aurora do dia, através de Cristo Jesus, eu passo a ser transformada não pelo que eu falo, expresso, mas pelo que eu sou no dia a dia. A Bíblia diz, em Provérbios, Salomão escreve dizendo uma coisa interessante. A mulher sábia edifica a sua casa. A expressão uma mulher sábia não dita somente dentro da sua casa, mas o exterior da sua casa, para fora das paredes da sua casa. Então, o meu comportamento foi mudado. E por quê? Por eu ser uma pessoa revoltada, vindo de uma família cheia de problemas, passava sempre a querer bater, agredir verbalmente e fisicamente. Quando eu conheci Jesus, eu tive que engolir seco, né? Tomar o sapo, colocar o sapinho assim dentro de um copo de água, e tem que ser com água como diz assim, aquelas águas que ferram, como chama? Água tônica, tomar e descer e se alegrar. E ainda fazer aqueles olhos assim, entalou, mas desceu. Por quê? Porque a pergunta é, se alguém não acreditar no meu ministério e me desonrar, o que Jesus faria no meu lugar agora? Então é isso, eu acho que eu respondi. Temos ali o nosso amigo Roger Muniz. O que te levou a entrar nessa fase ruim da sua vida? Oi, Roger, uma boa noite para você. Um beijo aí no seu coração para você e toda a sua família. Foi o desprezo, a ausência. A pior ausência, Roger, e o desprezo não está nas pessoas que estão ao nosso redor, mas nós mesmos. E quando eu passei a ter essa situação de uma família não muito unida, uma família meio problemática, porque eu via minhas colegas vendo a sua família abençoada, o seu pai levando para a escola, a sua mãe levando, e eu não. Eu comecei a ver coisas fora da minha família que me trouxe uma ilusão daquilo que poderia ser surreal, mas não foi. Mas graças a Deus, né, que não foi ausência, não foi desprezo, que me matou. Não. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele nos traz a verdade, Roger, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 ou 34 em diante, vai dizer assim, que depois que eu conheço a verdade, que ela me liberta, eu tenho que deixar que o Filho de Deus venha trazer a existência dessa libertação. Por isso que diz, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente eu sou livre. Amém, amém. Você também nos disse que Deus restituiu a sua família, né? Como que foi a volta dos seus filhos? Bom, na verdade é o seguinte,
Eu me casei com um homem que tinha muito problema, Pedro Moreira da Costa Filho. Ele é um pouco mais velho que eu estou com 47, ele está com 66. E ele tomou a minha família, ele tomou as minhas dores, e ali nós decidimos nos casar por conta do meu ministério, não realmente do dele, mas do meu ministério. E eu lembro que os meus filhos eram pequenos, e ele passou a criar os meus filhos. Eu sou mãe de 5 filhos, 5 com a Maressa, porque a Maressa é a única filha com quem eu tenho desse casamento atual. E o primeiro filho eu tive de uma desilusão muito grande na minha vida, em que o pai da minha primeira filha desapareceu e não queria registrá-la com medo das heranças. E aí eu me casei propositalmente com um homem que não estava nos planos de Deus e me frustrei. Mas Pedro criou os meus filhos, Pedro educou os meus filhos como se fossem filhos dele, e hoje eu agradeço a Deus pelo homem que ele é. Posso citar uma coisa aqui interessante? Sim. Algumas pessoas elas olham para mim dizendo assim: como é que você pode ser casada com um velho? Eu não olho o Pedro como um velho, eu olho o Pedro como um guerreiro que não tinha nem sequer, vamos dizer assim, o poder requisitivo de pegar uma mulher com filhos e criar. Foi amor. Quando passou a me amar, ele entendeu de que o Senhor estava tratando não somente dele, por intermédio da minha vida. E eu amo ele muito, demais da conta. Te amo, legal. Amém. Temos ali a Renata Gomes, você é uma guerreira, parabéns. Obrigada, Rê. Que o Senhor te alcance onde quer que você esteja, viu? Realmente, que Deus ele possa abençoar cada dia mais essa união. E eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas através dessa vida, desse testemunho, eu posso te dizer que Deus pode entrar na sua casa, transformar a sua família, te dar um presente maravilhoso e mudar todas as suas histórias. Porque é igual ela falou, teve sim momentos de frustração, porém teve Deus em todos esses momentos. Então, assim como Deus fez, não somente na vida dessa amada, dessa missionária abençoada, Ângela, mas assim como Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua. Somente creia, deposite sua confiança no Pai, porque o Senhor Ele tem uma nova história para mim e para você. Ângela, você pode nos dizer como que foi a reação dos seus filhos a te ver depois de tanto tempo? De que, por exemplo... Que você retomou com seus filhos? Sim. Na verdade, eu tenho um filho, o nome dele é Rodney. É o único filho menino dentro da família. Um menino que nasceu de 8 meses e por conta da situação que eu estava vivendo, ele foi retirado dos meus braços. E eu fiquei Ele foi retirado dos meus braços com 8 meses de idade. Foi levado para a casa da família do meu ex-marido na época. E muitos anos eu fiquei sem ver ele. E os outros filhos, como a Jéssica, eles viviam na casa da minha mãe, por conta da situação que eu estava vivendo. Mas, de repente, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a clamar a Deus porque eu abri a Bíblia e o profeta Isaías falava para mim, não era para a igreja, era para mim. E ele dizia assim, prepara, largue as vossas tendas, porque trarei do sul, do leste e do oeste. Eu falei, o que é isso? O Salmo 126 diz que eu iria rir, que Deus traria sorriso. Então, quando foi um dia, eu cheguei no meu esposo, eu falei, Pedro, Deus fez a promessa. Tinha gente que ria, mas meu esposo acreditou, ele disse, fale a promessa, fale o que Deus falou para você. Eu disse, Pedro, eu sentada, agachada, coloquei as mãos assim nas pernas dele, que ele é pequenininho, e eu disse para ele assim, eu preciso achar o meu filho. É uma necessidade de olhar nos olhos dele e dizer, perdão, me perdoe por ter feito isso, ter te abandonado, me perdoe por ter, sabe? E ele disse, o que você precisa? Eu falei assim, vamos procurá-lo no Facebook. Ficou uma semana nessa luta e nós orando. Mas um dia antes de fazer a nova procura, eu fui para o monte sozinha. Eu fui a pé da minha casa a Pirelli. Eu gastei 2 horas da minha casa até aquele monte. Quando eu cheguei naquele lugar, Deus usou um vaso. Eu nunca vi aquele homem na minha vida, nem branco, nem preto. E ele chegou dizendo assim, mulher, olha o que você fez eu fazer. Eu me assustei olhando para ele assim, eu disse, o que eu fiz? E ele disse assim, eu estava orando e Deus falou assim, desce às pressas, porque tem a minha serva que precisa de uma resposta e precisa ser hoje, desce agora. Então eu comecei a te procurar e eu te achei, porque eu ouvi o teu choro, eu não vi as tuas orações, porque eu não choro baixo, eu sou bem escandalosa para chorar.
E ele pôs a mão nos meus ombros, ele não me conhecia. E ele disse para mim, filha, não é o homem que fala contigo na terra. É o Deus que te fez promessa e que assinou embaixo com um anel selo, que colocou sobre uma certidão de vitória e te recebeu, levantando o meu cedro e dizendo para você, não se preocupe, eu disse que eu vou trazer do leste, do oeste, do sul, e vou fazer como uma galinha que cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu estou me arrepiando aqui, que eu não... Eita, meu Deus do céu, eu não posso nem lembrar um negócio desse. E o Senhor fez. No outro dia, cedo, meu esposo já estava na internet e ele achou meu filho. E meu filho disse, mãe, há muitos anos eu queria olhar para os teus olhos e dizer o quanto eu te amo. E quantas vezes na escola, no dia das mães, eu não tinha uma mãe para levar uma flor. Eu nem ia para a escola, mas eu não vou trazer flor, eu vou trazer o meu abraço. E meu filho entrou pela porta da minha casa e morou um tempo comigo. Hoje ele é um menino casado, hoje é um menino que me recebe. E hoje eu estou muito feliz da vida. Amém, amém. Você que quiser chamar essa bênção para ministrar no congresso da sua igreja, trazendo uma palavra aos seus corações. Eu creio que o Senhor ele tem muito ainda a fazer na vida dessa grande missionária. A Ângela Chiminazzo, o contato dela é 019 98 201 3556. Ou talvez você procure ela também no Facebook, vai estar lá, Ângela Chiminazzo Costa. Perfil 1 e 2, o outro é Ângela Costa, missionária Ângela Costa. Ângela, de todo esse sofrimento, qual é a frase que você pode deixar para os internautas que estão nos assistindo? Para você que está me ouvindo aqui agora, a gente costuma dizer assim, eu não sei o que você está passando. Por quê? Porque só Deus sabe o nosso interior. A Bíblia diz que Deus formou o homem, no livro de Jeremias, capítulo e versículo 5, ele disse, quando você, antes de ser formado, eu te conheci. Então, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, o Senhor, ele conheceu, ele te concebeu vida. E se o Deus de Israel, quando o Deus de Israel, acho que essa é a palavra certa, te concebeu vida, ele disse, você é mais do que vitorioso. Não deixa ninguém frustrar os teus sonhos. Não deixa ninguém frustrar o teu ministério. Não deixa ninguém ditar quem é você dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz que quando eu olho para o céu, eu não vejo estrela, eu não vejo, aleluia, as nuvens. Eu vejo aquele que está sentado no trono de glória, intercedendo por mim, dizendo, vai Ângela, você está sedento? Eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz, o Salmos 46 e verso 4, existe um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus, ele tem água, não é do poço de Jacó. Deus, ele tem água para a tua vida. Lá ia sebre andarabe. Oh, Jesus, não aguentei, falei. Oh, glória. Deus, ele tem portas missionárias, mas me desprezaram. Olha para o céu e veja a palma da mão do Eterno dizendo, eu não te desprezo, eu não te abandonarei. O Senhor te ama de uma forma incondicional. Não tire a sua vida porque alguém disse que você é gorda, porque alguém disse que você é magra, por causa da cor do seu cabelo, da cor da sua pele, ou pela incapacidade ministerial que você tem. Não, Deus, ele te capacita e ele te levanta nessa noite de hoje. Oh, glória! Deus, ele é maravilhoso. Você sente a vontade para agradecer? Obrigada. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que cooperaram, pessoas que disseram, não, nós vamos compartilhar. Eu louvo a Deus pela vida mais uma vez, tá? Da nossa irmã Silvia, eu chamo ela de Silvia fotógrafa, que, aliás, a menina ela é um monstro nas fotos. Tremendo vaso. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pela minha irmã Viviane Silva, missionária, que é muito minha amiga, que nunca me abandonou na hora das pedradas. Ela disse, vem comer em casa, vem tomar um suco, chora aqui, bota o copo e chora. Louva a Deus pela sua vida. Por todos, irmão, todos. E principalmente, gente, eu não posso deixar de falar, essa emissora que nos deu essa oportunidade de falar do amor de Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão diretor geral desse trabalho, dessa TV online. A minha, gente, vou falar com naturalidade, porque eu sou fresca. Minha amiga, Márcia, gente, top dos top. Márcia, que Deus te abençoe. Amém. O Senhor me chamou para ser profeta entre as nações.
e sobre essas câmeras, câmera 1 e câmera 2 que estão aqui diante de nós. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar que as tendas do Senhor se alarguem sobre os vossos ministérios. Porque sonho você tem. E muitas vezes a gente deita, eu costumo dizer que a gente deita sonhando na noite, mas no dia seguinte a gente levanta frustrado, porque o diabo diz, você não vai conseguir nada, você não vai sair disso. Mas Satanás sabe do projeto que Deus tem na tua vida. Você é uma mulher de coração nobre, uma mulher que poderia estar dizendo assim, não, eu vou escolher quem eu quero para estar aqui, mas é induzida pelo Espírito Santo. Eu não poderia estar aqui se não fosse o Espírito Santo na tua vida. Minha filha, você não é vazia, presta atenção, o teu louvor, ele vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Um dia Deus te fez uma promessa. Eu vejo um profeta chegando para você e dizendo para você, olha, o Senhor te entregou o poder do louvor. E neste louvor você vai levantar o que estão em cárcere, em cima de uma cadeira de roda. Eu acho que você se esqueceu. Isso tem mais ou menos uns 10 anos, ô Glória, que o Senhor havia falado. Mas a vida te incapacitou. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, ei mulher, levante a tua cabeça, tanto no meio das câmeras quanto fora das câmeras, tem um povo lá fora que está esperando o teu louvor, e realce, querida, essa beleza que é em você, tanto dentro como fora. Então, quero dizer assim, ó, eu amo você em Cristo Jesus, e eu vou estar colocando você sempre nas nossas orações. Amém! Temos ali também a Andréia Félix, guerreira linda, avante. Andréia é uma missionária muito abençoada, ela é uma mulher extraordinária que vence todos os dias e vemos Deus na vida dessa guerreira. Agradecemos a todos os internautas pela participação, lembrando, amanhã é sábado, às 14 horas, o Melhor de Sábado com o cantor Alexandre. A palavra que eu tenho hoje é gratidão. Até aqui Deus tem nos sustentado e eu creio no novo de Deus. 2020 será ano de vitória. Quero também profetizar na sua vida e dizer que há um novo tempo. Isso aqui é só o começo. Creio que o Senhor te levará em vários lugares onde você jamais pensaria em estar, porque quem honra é o papai, e o papai sabe de todas as coisas e das nossas necessidades. Então eu creio que há um tempo de honra na sua vida e um tempo de vitória. Costumo dizer que o tempo de cantar é em 2020 e já estamos em 2020. Se alegre o seu coração, viu, profeta? Tenha uma excelente noite, um fim de semana abençoadíssimo a todos. Muito obrigado. E a palavra que eu tenho e deixo para vocês hoje é gratidão.